Fala galera, olha só quem tá de volta, retornando aqui aos vídeos do canal. Ano novo, vida nova, tentando retornar aos vídeos novamente aqui. A rotina me impede, às vezes, mas vou tentar dar frequência, pelo menos cobrir todos os jogos aqui. Vamos começar hoje já falando do jogo que acabou agora há pouco, Palmeiras contra Red Bull Bragantino. O Palmeiras já com a cabeça na Supercopa, ainda assim conseguiu uma boa vitória contra um adversário que é sempre difícil, sempre muito chato de enfrentar. O Palmeiras foi com o time praticamente todo alternativo. Um fato interessante foi até falado na transmissão, é que pouquíssimos times conseguem chegar e enfrentar o Red Bull Bragantino com a média de idade inferior ao Bragantino, que é aproximadamente 26 anos. O Palmeiras entrou em campo hoje com a média de idade de 24. Então por aí já dá para tirar que o Palmeiras foi com um time recheado de garotos, só tinha ali uma ou outra peça experiente, Marcelo Lomba, Luan, Aníbal Moreno, que assim, é experiente de carreira, mas é novo no clube ainda. E os garotos começaram muito bem. O Palmeiras começou os primeiros 8 minutos ali, uns 10 aproximadamente, atacando o Bragantino, criando chances, ficando mais próximo do gol. John teve uma boa chance, Caio Paulista também teve uma chance que Cleiton fez defesa. Então, de modo geral, os garotos começaram muito bem. O Bragantino começou com um esquema de 3 zagueiros que, sinceramente, eu acompanho muito pouco o Bragantino, então não sei dizer se é um sistema que usa muito ou pouco, mas que, do meu ponto de vista, não estava funcionando muito bem, tanto que o Pedro Caixinha corrigiu essa questão, retirou, salvo engano, dos zagueiros, botou um volante, e a partir desse momento o Bragantino começou a equilibrar mais o jogo. Ficou aquele jogo travado, marcação na marcação, e pouquíssimas chances para ambos os lados. Parecia que o Bragantino ia criar alguma coisa, criou muito pouco. O Palmeiras também começou a criar muito pouco. O lado direito da defesa do Palmeiras, do ataque do Palmeiras, passou a funcionar muito pouco também, em compensação do que o lado esquerdo estava produzindo bem, o lado direito estava um pouco abaixo, tanto o Luiz Guilherme quanto o Gustavo Garcia, que eu já vou falar dele. Mas os destaques, principalmente desse primeiro tempo, para mim ficaram por conta de John, que deu uma interessante movimentação naquele meio campo. Eu particularmente gosto muito de John. Eu vejo uma parte da torcida do Palmeiras tendo muita má vontade com ele. Parece que nada que ele faz é o suficiente para poder agradar. Mas eu acho um jogador interessante, jogador jovem, obviamente precisa ser lapidado, precisa trabalhar na confiança dele na frente do gol. Acho que ele peca muito no último passe, peca na hora de finalizar, mas de modo geral é um jogador ruim, um jogador descartável, um bagre, como muita gente bota. Acho um jogador interessante. Acho, inclusive, que muitas vezes segura o piano quando o Veiga não tá. A dupla de zaga também foi muito bem, tanto Luan e principalmente Naves. Naves é um zagueiro que sempre que entra bem seguro. É um zagueiro que, de cabeça, assim, eu não lembro de nenhum lance que ele comprometeu. Um zagueiro jovem que já foi testado em situações assim de nível de estresse muito alto, de partidas contra times muito bons e sempre performou bem. É um jogador bastante interessante e mais uma ótima opção para a zaga, principalmente porque o Palmeiras está adotando ultimamente, né? Nesse começo de temporada e também como foi no Brasileiro do ano passado, um sistema com 3 zagueiros. Então pode ser mais uma peça a ser encaixada nesse sistema aí. No segundo tempo, o Palmeiras voltou mais ou menos com a mesma dinâmica, sem mexidas. O Bragantino também ficou aquele jogo ali meio amarrado, campo pesado, chuva. Então aquele jogo ali onde parecia que não ia sair nada, que ia ficar ali a bola batendo para um lado, voltando para o outro. O Palmeiras tentou fazer algumas substituições no segundo tempo, fez algumas mexidas ali, botou Gabriel Menino, botou Richard Rios e botou talvez a mexida que a gente mais queria ver, que era a entrada de Estevão. Infelizmente a gente conseguiu ver muito pouco, pegou muito pouco na bola, teve alguns lances ali e botou também Flaco Lopes, que no meu ponto de vista é um grande nome para essa temporada. Flaco é um jogador que, mesmo com uma média de gols em relação a partidas relativamente baixa para um centroavante, foi outro fato, inclusive foi até falado na transmissão, e é um fato também que eu já tinha me atentado. Ele tem uma minutagem muito baixa, embora ele entre sempre, ele entra com muitos poucos minutos. Então, a média de gols em relação a minutos jogados é muito boa, principalmente com um centroavante muito jovem. Pô, Flaco tem a minha idade, e eu tô aqui comentando e ele tá jogando Palmeiras, por aí já dá pra tirar. Mas mesmo assim, eu acho um jogador interessante, não acho ele aquele centroavante grande, grosso,
Ele é um centroavante que, mesmo sendo grandão, assim, meio lento, ele ainda tem uma técnica, ele consegue ali criar uma jogada, ele consegue até jogar como segundo atacante, saindo um pouco mais. A Abel, inclusive, já testou ele como meio atacante. Então acho que é uma peça que tem tudo a evoluir nessa temporada, claro, com confiança, com adaptação e com minutos. Flaco entrou e parecia que ele só trombou na área e trombou com o Cleiton algumas vezes, fez algumas faltas, tomou uma mãozada na boca. Enfim, parecia que o jogo ia terminar desse jeito, o Palmeiras ia sair com o empate que já estava de bom tamanho cá para nós. Mas no finalzinho do jogo, ali por volta dos 43 minutos, um bom passe de Naves encontrou o Garcia praticamente livre próximo da bandeirinha do escanteio do lado direito, e ele cruzou e Flaco Lopes fez 1-0. Um resultado que é muito melhor do que a gente projetava, porque quando a gente viu a escalação do Palmeiras muito modificada, muito alternativa, a gente não imaginou que o Palmeiras fosse performar tão bem quanto performou. Sofreu muito pouco, conseguiu criar boas chances contra um adversário que historicamente complica muito nossa vida, que alguns jogadores que são medianos costumam virar craques contra a gente. Luan Cândido, nossa ex-cria, Juninho Capixaba, Eduardo Sacha, enfim, esses jogadores costumam se transformar contra o Palmeiras, e todos estavam presentes em campo e mesmo assim o Palmeiras não sofreu. Salvo engano, o começo de temporada do Red Bull também é muito complicado. De qualquer forma, o Palmeiras segue pontuando, segue mantendo a liderança do grupo. É um grupo que não é dos mais difíceis, mas conta com duas equipes muito tradicionais e com uma equipe teoricamente em ascensão, nosso rival da final do Paulista do ano passado. Então, mesmo que esteja no começo do Paulista, é importante essas pequenas vitórias para poder dar confiança para o time, para dar confiança para a molecada, para ver que a gente pode ou não pode contar quando a coisa apertar, quando a Libertadores apertar, quando o Brasileiro chegar, quando a Copa do Brasil apertar. Então é extremamente importante trabalhar os moleques nesses jogos, dar oportunidade. Quando vai mal, como foi o caso de Luiz Guilherme, não é terra arrasada. Começo de temporada ainda, tem muita coisa a se ajustar. Talvez o moleque tá ali nervoso, oportunidade, tem que pegar essa oportunidade, porque pode ser que não tenha outra, mas de forma alguma é terra arrasada. Uma partida ruim, um começo de temporada ruim não significa absolutamente nada. Quantos jogadores a gente já não viu aí dar a volta por cima nessas situações. Final de semana agora nós temos um clássico decisivo contra o São Paulo pela Supercopa, jogo que vai ocorrer no Mineirão. E vocês sabem, após o clássico nós estaremos aqui de novo para analisar esse jogo.